Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Algumas partidas ficaram famosas na história do xadrez pelo tema de sacrificar uma peça por 3 peões. Muitas vezes dá certo e aquele que sacrificou a peça por 3 peões acaba ganhando, os peões se conectam, criam um peão passado e tudo mais. Muitas vezes dá errado, aqueles peões viram fraquezas, a atividade das peças do jogador que tem mais peças menores acaba compensando e alguns peões caem e aquela possibilidade vira pó. A gente tem aqui uma partida incrível entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura que aconteceu no torneio New In Chess na fase de nocaute final já aqui do torneio em 2021, tá bom? No primeiro dia da final, e torneio onde o Magnus Carlsen acabou sendo campeão, ele ganhou o primeiro dia da final, no segundo dia da final eles empataram 2-2, no primeiro dia foi 3-1, e o Magnus Carlsen, portanto, acabou ganhando aqui o torneio, né? Mas uma final entre o Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura é sempre emocionante, e a gente vai ver aqui o tema sacrifício de peça por 3 peões, numa partida que começa aqui com o peão do rei pelo Magnus Carlsen. Ricardinho responde aqui com E5. Temos cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo C4, a abertura italiana. Temos aqui bispo C5, a variante Giocopiano. C3 foi jogado, preparando a alavanca aqui no centro. Cavalo em F6 vem para o contra-jogo e o Carlsen joga com D3. O Carlsen joga sempre essas variantes aqui que parecem um pouco mais quietas. Roque coloca o rei em segurança, o Carlsen faz a mesma coisa. E o Naka já solta o braço aqui no centro. D5 ataca o bispo, peão toma, cavalo toma. E aqui o Magnus Carlsen faz o lance A4. Esse lance controla um pouco mais a ala da dama, permite casa de fuga aqui para o bispo. Bispo G4 diretamente pressiona o cavalo. E aqui H3. Coloca o bispo em H5, já garante aquele profilático sem ter nenhum prejuízo. Ganha um tempinho para fazer isso, né? E o Carlsen segue agora com A5, meus amigos, não permitindo que o cavalo pule mais para essa casa. Cavalo volta para a casa de F6, B4 foi jogado pelo Carlsen. Que é isso? Expulsando completamente o bispo dessa diagonal. O bispo vem para a casa de D6 e o Carlsen segue desarrollo delas pedras. Cavalo de bem em D2 dá liberdade para a dama, não precisa mais ficar cravada aqui. A6 foi jogado e o Carlsen segue com o lance cavalo em E4, um excelente lance, propondo trocas, atacando o bispo, também dando mobilidade para esse cavalo, é melhor trocar, por isso o cavalo por E4 foi jogado, peão toma, e o Naka quer muito soltar o braço aqui, mas ele não pode sacrificar o rei, e por isso ele joga, às vezes a gente quer sacrificar o rei, mas não pode no xadrez. É lance ilegal, você não pode querer, vou sacrificar o rei aqui e começar um belo ataque, né? Mas às vezes eu confesso que eu faço, mas não pode. A partida segue com o lance rei H8, né? É bom que a plataforma não deixa, às vezes é a prova de sacrifício de rei. Rei H8 foi jogado e aqui dama D3 foi jogado pelo Carlito, dando mobilidade para o cachorro, porque agora não está mais cravado. Dama em E7 foi jogado, prometendo ataques na coluna D. Torre em E1 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo D8 jogado pelo Naka, manobrando o cavalo para novos lares, uma vez que esse peão de C3 não vai sair daqui tão cedo e ele não estava deixando esse cavalo ir para lugar nenhum. A partida segue com o lance G3, esse é o caos, vai jogar um rei G2, aposto daqui a pouco. Cavalo em E6 foi jogado e esse lance na verdade já se antecipou aí ao cavalo que tava louco para ir lá para casa de F4, né? Magnus Carlsen joga com o cavalo em H4, sai da mira do bispo, ameaça pular para casa de F5, atacando uma galera. A torre de A em D8 promete ataques selvagens para cima da dama. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em F5, não se preocupando com selvageria. O Magnus Carlsen vai para cima da dama. Notem que um lance selvagem aqui do tipo bispo por peão, você pode combater com dama B1, mantendo 2 peças atacadas e as brancas têm uma posição vencedora, é vantajosa, uma posição bem vantajosa. Por isso, dama em F6 foi jogado, guardando para depois a selvageria. E Magnus Carlsen segue com G4, não se incomodando com lances, mais uma vez aqui, bizarros. Por exemplo, o bispo toma atacando a dama,
Poderia seguir aqui com dama em G3 e mantendo duas peças atacadas. Por isso não é o momento. E o peão aqui bem defendido. Não é o momento para esse tipo de ataque. Por isso Hikaru Nakamura simplesmente retira o seu bispo. Mantém agora ó, o sonho de fazer esse ataque descoberto. Mas o Magnus Carlsen fala... Passa a dama para casa de F3. Sai aqui da mira da torre e H6 foi jogado controlando aqui um pouco mais a casa de G5, dando a casa de H7 para o rei. Rei G2 jogado aqui pelo Carlito, cavalo em F4 com cheque pelo Ricardinho, bispo toma, peão toma e agora nós temos cavalo por bispo, algumas trocas, peão toma e bispo em D5. Magnus Carlsen protege o seu peão central, está protegendo o peão de C3 que está atacado, está atacando o peão de B7 e bloqueando esse peão. Também existe pressão no peão de F4. Feitas essas devidas considerações, a partida segue com o lance torre D7. Magnus Carlsen joga com torre de A em D1, prometendo ataques neste peão isolado aqui, que é o peão da coluna D. O Magnus Carlsen vai querer ir para cima dele. Torre E8, traz a torre para o jogo. Pressão no peão central. E aqui o que jogar nessa posição? Bom, confesso para vocês que eu jogaria um lance do tipo torre D4, porque esse lance aqui faz o bloqueio aqui dos ataques no peão de C3 e prepara para dobrar. Eu quero forçar a mão aqui em cima do peão. Que mais a gente pensaria em jogar aqui? Sei lá, acho que esse. Não sei se tem outro lance aqui. O Magnus Carlsen, ele pensa num lance que pouca gente pensaria. Se você encontrou o lance que o Magnus Carlsen vai jogar aqui agora, posta aqui nos comentários. Nós estamos à sua procura. O mundo está à sua procura. E foi o lance, então, jogado bispo por peão, meus amigos. O quê? O que o Magnus Carlsen tem na cabeça? Vamos ver como é que segue aqui a partida, porque agora é confusão sem fim. Magnus Carlsen simplesmente entrega uma peça. Aí você pode estar falando, que legal, agora joga I5. Foi o lance jogado pelo Carlsen. Legal, já recuperei aqui e vou ganhar material. Não é tão simples. Mas agora a torre está atacada e a dama está atacada. O Hikaru Nakamura segue com dama E7. Mas agora peão toma e aqui agora a dama está atacada e a torre também está atacada e a dama ficou sobrecarregada porque ela não consegue mais defender as duas casas, as duas torres. Será? Hikaru Nakamura segue com dama D7. Magnus Carlsen segue com torre toma com cheque e dama toma. Você falou, Rafa, essa é fácil. Essa foi fácil, eu vi a sequência toda. E agora eu tomo a torre, cuidado. Tomar a torre nesse momento está levando o bispo em E4 com cheque. É um lance que causa choro e ranger de dentes. Então, muito cuidado nessa posição. Por isso que não é essa sequência. Nessa posição, o Magnus Carlsen, sim, meus amigos, está jogando com uma peça a menos. No entanto, ele tem um peão passado e uma maioria de 4 contra 1 na ala da dama. Carlsen segue com torre D4 e agora sim ameaça tomar, uma vez que a casa de E4 está bem controlada. Nakamura coloca a torre em segurança, pressiona o peão passado e o Magnus Carlsen coleta madeira e coloca mais um peão no bolso, 3 peões pela peça sacrificada. Será que valeu a pena? Bora ver como é que segue aqui a partida. Dama B8, Naka bota pressão. Carlsen segue com rei G3, um lance frio aqui, caindo o tempo, cara. É muita frieza jogar um final desse com o tempo caindo, né? Hikaru Nakamura joga com F6, o melhor lance da posição. H4, vai para algum ataque na ala do rei. Rei G8 foi jogado, rei G2, o Carlsen passa a vez. O tempo tá caindo, bispo vem para casa de F7. Magnus Carlsen segue com rei G3, vai ficar repetindo aqui rei G2, rei G3. Nakamura coloca pressão. Controla também o avanço do peão. E o Carlsen vai para esse ataque. Tenta expor o rei do Nakamura. Rasga um G5. Peão toma, peão de F toma. No entanto, Nakamura tinha aqui uma pancada. Que seria o lance dama B5. Colocando o ataque para cima do peão. Se G6 ou G por F6 fosse jogado torre em F7. E o ataque começa a ficar perigoso. Porque as pretas podem ter até material a menos aqui. Uma peça por 4 peões. Mas... No entanto, entretanto, todavia, as pretas têm um ataque para cima do rei exposto, o que é muito, muito, muito forte, né? Então aqui essa sequência seria muito difícil para o Carlito segurar. Mas, como sempre, os grandes campeões também têm sorte,
né? A sorte do adversário não encontrar os melhores lances no momento certo, não é isso? A sorte do adversário ter medo dele. Eu não sei nem se é sorte ou se é efeito Carlsen, né? O cara fala, eu não posso estar ganhando do Carlsen, não é possível que eu estou ganhando do Carlsen. Coisas desse tipo, né? E aqui, então, o Naka não encontra esse lance, vai pro lance peão toma, e agora o Carlsen vai pro fino do fino, que não é dama por peão, e sim dama em E5, Monamizito, colocando pressão aqui no bispo e mantendo o peão passado protegido. Bispo volta para F7, o Carlsen joga F3, cara, o melhor lance da posição, na verdade é o único. Aqui a gente vê a dificuldade aqui. As pretas não tem como progredir agora na posição, jogam com o lance rei F8, rei F2, Magnus Carlsen continua passando a vez, o Ricardinho tá melhor no relógio, hein? Segue com rei G8, rei G3, rei F8, o Nakamura propõe um empate. O Nakamura acabou de propor um empate, porque se jogar rei F2, vai jogar rei G8, vai empatar. E o Carlsen fala, vamos jogar mais um pouquinho, dama por peão. 33 segundos, 37 o Nakamura. Torre por peão foi jogado. O Carlsen imediatamente joga o lance dama C5, único lance da posição, ameaçando ganhar a peça. Rei E7 é forçado e agora o Magnus Carlsen segue com dama em E5, cara. O tempo dos dois caindo. Olha o tempo do Naka. Cheque com o dedo na cara. Rei D7. Tudo pode acontecer aqui. E o Carlsen segue com rei F2, cara. Saindo aqui dessa diagonal. A partida segue com o lance dama em F8, mantendo a torre protegida, mas esse lance acaba sendo um erro e o Carlsen vai saber castigar. O que tem que jogar nessa posição, então, já que esse lance jogado dama F8 foi um erro, um lance que protege tudo, né? Não parece ser um lance errado. O único lance, um dos únicos, aqui tem G6, tem G5, que são dois lances muito estranhos, e tem um mais estranho ainda, que é rei C6, um dos melhores lances da posição. E aqui, se você dá cheque, o rei simplesmente volta. E se você jogar aqui, vai empatar. Então, rei C6 é interessante por causa disso. Claro que tudo pode acontecer. Dama por G7, vai para as trocas, né? Dama tá vindo aqui para H2. Ainda uma grande confusão. Quer dizer, aqui é terra de ninguém já, né? Dama em F8 foi jogado. E o Carlsen vai conseguir castigar? Será? Dama em F5, o único lance da posição que sonha com algum castigo. A dama tá um pouquinho sobrecarregada. É melhor que o rei continue protegendo. Rei C6 foi jogado. E agora, dama C5, cheque, também funcionaria que esse, hein? Porque se rei toma, tá tendo dama C5 com cheque. E se dama toma, tá tendo dama por F7. Mas não vai ser muito diferente do que aconteceu na partida. Porque o Carlsen segue primeiro com dama C5 cheque. Joga o rei para casa de D7. Dama em F5 repete a posição, joga o rei para casa de C6 e agora sim, o Carlsen não deixa passar. Torre toma, meus amigos. E aqui tem que tomar de dama, como a gente viu, de rei perde a dama. Por isso, dama toma e o Carlsen recupera a peça. Mas calma, dama dá muito cheque. Dama cheque foi jogado, rei G3 e dama por C3. Estão prontos para que agora a gente aperte os cintos aqui, ligue a velocidade máxima para assistir esse final? Porque aqui eu acho que, com o tempo dos dois aqui caindo, né? Vale a pena a gente ir mostrando a técnica aqui agora do Magnus Carlsen. Será que dá para ganhar esse final com um peão a mais? Não é apenas um peão a mais, mas também aqui a possibilidade de atacar o rei exposto, peões aqui vulneráveis e, quem sabe, a criação de um peão passado. Bora ver a técnica. Cheque com o dedo na cara, o rei tenta se esconder, a dama centraliza. Todo mundo protegido. Rei vem pro jogo, mas agora o rei também sai um pouquinho. Olha só, cheque, ataca o peão. O problema de capturar aqui o peão nesse momento é que as pretas podem começar a tentar algum tipo de cheque perpétuo, alguma coisa desse tipo. É difícil escapar da perpetuidade. Por isso, Magnus Carlsen, ele vai com muita cautela, ele não toma diretamente o peão, ele tenta esconder o rei das possibilidades de cheque perpétuo, passa o rei aqui para o centro, meus amigos, olha o plano do Magnus Carlsen, vai com o rei para o outro lado, cara, esse plano aqui é bizarro, onde tem mais peças e onde o rei vai poder ajudar essa galera, né? Uma estratégia bizarra aqui do Carlsen, a dama como sempre segurando tudo. Como que será que dá para progredir? Aqui tem que se trocar as damas, acabou a partida. Então o Magnus Carlsen sempre vai tentar trocar as damas, ganha mais alguns tempos, ganha tempo no relógio, é 10 segundos de acréscimo por lance. Esse lance parece expulsar a dama, só que não. Magnus Carlsen vai para mais alguns cheques, vai esperando o momento certo de progredir um pouco mais na posição e consegue esse avanço. Por enquanto esse peão está desprotegido, mas não está atacado. Agora ele está atacado, o Carlsen faz a proteção, deixa capturar o peão de F, mas agora está caindo o peão de A.
e a gente tem essa confusão onde o Naka tem um peão passado e o Carlsen tem 2. Quem der mate primeiro ganha. Vamos ver aqui, todo mundo começa a disparar o peão. Aqui o peão estava cravado, por isso esse lance de rei deixa o outro avançar. Cheque com o dedo na cara, a dama cobre. Cheque com o dedo na cara, o rei sai. Agora o peão vai disparar. Aqui o Naka também dispara com o seu peão. Magnus Carlsen segue disparando como se não houvesse amanhã. Cheque, não permitindo a promoção do peão. Aqui dama em F2, jogado pelo Naka. Uma tentativa esperta aqui, porque se você tomar e for para essas trocas, por exemplo, talvez as brancas possam ganhar, mas essa aqui é a tristeza do organizador do torneio. Quando chega numa posição como essa, eu já vi acontecer, tá bom? Os organizadores do torneio, que são seres humanos como nós, que querem ali encontrar as suas famílias depois de um longo dia de trabalho, né? Que querem ir para casa descansar. Quando chega em posições assim, o pessoal, a equipe se olha e fala: chama a pizza, né? Pode pedir um hambúrguer, liga lá pra esposa e fala: bem, desculpa. Porque aqui vai durar mais 200 lances, né? E cair assim com um acréscimo, ainda 10 segundos de acréscimo por lance, pode pedir a pizza, né? Isso aqui vai ser uma longa noite para os organizadores. A gente fica até com pena ali dos caras, porque o que eles podem ver? Eles têm que esperar a partida acabar, né? E eu já vi isso acontecer mesmo. E era para o torneio, todas as partidas acabaram 9 da noite, aquela lá foi até meia-noite. 1 da manhã. Acontece, meus amigos. Não é fácil a vida de organizador do torneio, né? Muito respeito a eles. Aqui, dama em F2, por isso foi jogado. E o Magnus Carlsen olha para os organizadores já estão puxando o cabelo e fala: deixa comigo. Vocês não precisam pedir a pizza. Daqui a pouco vocês vão estar em casa com as suas famílias. Dama B6 foi jogada aqui pelo Carlito. E agora o peão não pode avançar, porque senão a dama cai. E aqui, se capturar, qual que é o ponto todo? Se capturar aqui a dama... tudo bem, parece que vai promover aqui, mas nessa configuração, aqui você tem dama D6 e o peão está muito próximo de ser promovido. Dá trabalho? Dá trabalho. Vai dar cheque aqui, vai dar cheque até amanhã, né? Dá trabalho com certeza e ainda vai precisar aqui de mais uns 30, 40 lances, mas as brancas podem ganhar. Poderia seguir dessa maneira. Eu acho que o Nakamura, sensibilizado também com a organização, joga o lance dama F7, crava aqui agora o peão. Magnus Carlsen segue com dama B1 com cheque, dama em E4, e aqui o Naka erra porque ele joga o lance dama G7, acreditando que dessa maneira ele estaria protegendo aqui o peão, mas esse era o único lance que ele não podia jogar, porque agora o Magnus Carlsen simplesmente vai dar cheque aqui, capturar o peão, trocar a dama e promover, e por isso nessa posição o Ricardo Nakamura abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais, lance 90... foi terminar essa partida aqui, bizarro, né? No lance 90. E o sacrifício do Carlsen foi no lance 27. Você já imaginou você jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, que é o Ricardo Nakamura? Aliás, que nessa época tinha 2.829 de rating de rápidas. E o Carlsen 2.881. Será que esse rating não era o de clássicas, não? Eu acho que aqui ele tá com o rating de clássicas da época, né? Enfim... que seja, qual for a modalidade, um rating absurdo dos dois, você sacrificar a peça no lance 27, vamos voltar aqui, ó, lance 27, sacrificar uma peça por 3 peões e ganhar no lance 90, é bizarro, né? Bora puxar o relatório aqui do chess.com, vamos ver a precisão aqui dos jogadores, cara, deve ter sido monstruosa dos dois, né? 92.3, não foi a mais monstruosa da história. Aqui no miolinho teve alguns erros que comprometeram a precisão dos dois, né? Mas foi uma partida bem emocionante. Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa grande partida do Carlito. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!